A paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Mais um domingo, dia 17 de maio, e estamos aqui transmitindo via internet o culto da nossa igreja e a EBD agora pela manhã, né? Sempre feito na igreja, agora, por causa do impedimento, estamos fazendo aqui via internet. E já quero agradecer a participação dos irmãos. E sabendo que em breve nós estaremos retornando, devemos continuar então juntos, unidos no amor cristão. Vamos à EBD, estudo 27, meus queridos irmãos, o Evangelho aos Gentios 3, parte 3, questionamentos legalistas, é continuação da nossa última aula, domingo passado. Tá? Então quero convidar você a uma leitura de Atos capítulo 11, versículo de 5 a 10. Então nós vamos fazer um estudo dentro desses versículos de Atos 11, de 5 a 10, que é a visão de Pedro quando ele retorna a Jerusalém e tem então um encontro com os fariseus, a liderança, dizendo o fato ocorrido juntamente com Cornélio, neste encontro salvador entre Pedro e Cornélio, onde o evangelho começou a ser expandido aos gentios, tá? E, logicamente, o evangelho é para todos, e por isso, agora sendo uma novidade, aqueles que ficaram em Jerusalém, tendo essa notícia que o evangelho não estava restrito aos judeus, mas a todos quantos receberem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Vamos à leitura? Diz assim: eu estava na cidade de Jope, aqui é Pedro contando a história, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes. Então tudo foi recolhido ao céu. Vamos orar neste momento? Senhor, nós queremos agradecer pela semana que passamos, por essa que o Senhor nos dá o privilégio de alcançar. Pedimos ao Senhor as mais ricas bênçãos do céu e a continuidade da presença do Senhor em nossa casa, em nossa família, em tudo aquilo que nós temos a fazer. Continua abençoando a tua igreja de modo geral. Oramos para que aqueles que estejam doentes possam ser restabelecidos. Pedimos por aqueles que estão fracos, para que do próprio Senhor venha o fortalecimento. Agradecemos pelo pão de cada dia que tem nos dado e pelos livramentos que o Senhor foi a nosso favor e por tudo aquilo que nós nem percebemos, mas Deus estava agindo por nós. Continua abençoando o nosso país, os nossos governantes e aqueles que estão na linha de frente no combate a essa epidemia. Que possamos em breve retornar a juntarmos a igreja como um corpo de Cristo unido para juntos celebrarmos e adorarmos o nome do Senhor Jesus. No templo onde sentimos já muitas saudades. Nós oramos e agradecemos por tudo no nome de Jesus. Infelizmente, por causa da situação, não estamos podendo nos reunir e só temos muitas saudades de estarmos juntos ali na igreja. Talvez isso seja até o momento de refletirmos quantas vezes nos ausentamos da igreja, e agora, de fato, percebemos como é importante estarmos reunidos. Vamos então ao estudo desta palavra tão importante que é o Evangelho chegando aos gentios. As nossas experiências, irmãos, na vida cristã, pode levar outros a viverem essas mesmas experiências, mesmo que de maneira diferente da nossa. O importante é que elas possam ter um encontro com Jesus e pelo Senhor sejam salvas.
Eu quero destacar nesta EBD da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bortolândia, nesta manhã de domingo, 4 verdades da vida do apóstolo Pedro, que ao ser questionado então pelos legalistas, servirão de lições para nós nesta manhã. Como é importante dedicarmos um tempo ao estudo da palavra do Senhor. Se você não tem a revista por não ser membro da nossa igreja, fica o convite para você ir até a Igreja Batista Bortolândia, assim que voltar na rua Jalpaci, 522. Se você está aí em sua casa e não tem esse material, você pode acessar através do blog que nós temos, né? Que é Vida Cristã Sempre. E lá você terá todos os nossos estudos ministrados da EBD, para você ter mais conhecimento e mais profundidade da palavra do Senhor. Aqui eu quero destacar então, meu irmão, algumas lições, né? Algumas lições que servirão para nós neste momento atual e para o resto da nossa vida. Nesse momento de questionamento dos judeus que ficaram em Jerusalém, né? Que não entendiam agora o porquê que o Evangelho e a própria graça tinham alcançado então os gentios. E Pedro então, que foi visitado pelo Senhor numa visão, pôde entender então que o Evangelho era para todos e agora ele tem que explicar isso, né? Tem que explicar isso para a liderança judaica, porque eles não sabiam de tudo aquilo que havia ocorrido com Pedro, e Pedro agora está explicando. E ele está refazendo os passos dessa visão para que eles pudessem entender a ação maravilhosa de Deus em favor de todas as pessoas. Então o primeiro ponto que eu quero destacar nesta manhã para os irmãos é o versículo 5, a parte A do versículo, do capítulo 11. Diz assim: eu estava na cidade de Jope orando, olha só, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Primeiro ponto que eu quero destacar, a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Isso é muito importante para nós, como crentes. Sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. A história de Pedro é assim, ele está em Jope e ele sobe no terraço e lá ele está num momento muito íntimo com Deus. E nesse momento íntimo com Deus, está orando, falando com Deus. A ação do Espírito Santo, a ação de Deus, nesse momento ele tem uma visão. E essa visão só ocorreu por causa dessa sensibilidade, dessa oportunidade de estar muito sintonizado com as coisas de Deus. Percebe que o texto diz que ele estava orando, ele estava em sintonia, ele foi sensível à voz do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, a primeira lição que nós encontramos aqui, nessas verdades em relação aos legalistas e nessa explicação que ele está dando, é que nós devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. De que maneira nós fazemos isso? Num relacionamento muito íntimo com Deus. Num contato muito especial com Deus. Na intimidade mesmo. Numa relação ímpar com Deus. E também mostrando as experiências da vida, sendo sensíveis às experiências da vida, à experiência cristã. Então aqui tem a primeira lição, sensibilidade à voz do Espírito Santo. Isso vai acontecer quando nós estivermos em sintonia, numa sintonia muito fina com Ele. Esse é o nosso desafio. Quando nós olhamos o texto bíblico e Pedro então, no momento de muita euforia, êxtase, relacionamento, intimidade com o Espírito Santo. Ele foi tão sensível a Deus, tão sensível que ele ouviu a voz, ele teve a visão e ele viu o agir de Deus, dizendo: olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Meus irmãos, ser sensível à voz de Deus só vai acontecer conosco quando houver um relacionamento muito profundo com o Senhor. É preciso sermos íntimos de Deus, do Papai do céu, para que possamos ser tocados e para que as coisas possam acontecer da maneira que aconteceu com Pedro. A questão aqui
é espiritualidade sadia. A questão aqui é experiência de vida. Experiência de vida. E muitas vezes, nas nossas experiências com Deus, e aqui no caso, é o a sós com Deus, é a intimidade, é a oração, é o contato espiritual com o Senhor, nos eleva à presença dEle. E aí, meus irmãos, coisas podem acontecer. Sensibilidade à voz do Espírito Santo é algo necessário para a nossa vida. Essa história nos mostra que sermos sensíveis à voz do Espírito Santo faz toda a diferença em nossa vida. E aqui fica o nosso primeiro alerta, nossa primeira lição. Sensibilidade à voz do Senhor. E para que possamos ser sensíveis à voz do Senhor, não tem outro jeito. É muita leitura bíblica, é muita oração, é muita intimidade, é muito relacionamento com o Senhor, é muita comunhão com Ele. E as nossas experiências farão toda a diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque no caso de Pedro, essa intimidade, essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor o levou a salvar Cornélio, sua família e aí muitas gerações futuras. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, meus irmãos, o desejo de entender a visão. Versículos 5 e 6, acompanha a leitura, versículos 5 e 6. Diz assim: eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. E aí começa, vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. E ele diz, olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. O segundo é isso, meus irmãos, é o desejo de entender a visão. No primeiro momento de oração é intimidade, é relacionamento. No segundo momento, meu querido irmão, é o desejo de entender o que Deus quer, o que Deus quer de mim. E no nosso caso, o que Jesus quer comigo. Presta atenção que ele pegou e olhou para dentro, ele quis saber da visão, ele quis saber o que estava acontecendo, ele queria entender, segundo, qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Desejo de entender a visão é perguntar, no nosso caso, perguntar para Jesus, o que o Senhor quer comigo? Nessa intimidade isso vai acontecer. Nesse relacionamento sério isso vai acontecer. E é preciso que você entenda e pergunte a você mesmo, o que Jesus quer comigo? Nesse sentido, também, o próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é entender o que de fato é. E outra, entender a visão. Requer intimidade, relacionamento, posicionamento nosso. É muito importante isso, você saber nessa manhã. Primeiro, sensibilidade à voz do Espírito Santo. Segundo, desejo de entender a visão. Olha só o que acontece, ele olha para dentro, é como se ele nessa visão entrasse dentro da história. Ele disse que entrou, ele queria ver o que estava acontecendo. Isso chama desejo de entender. E aí, entender como? Entender o que Jesus quer de mim. Entender o que o Espírito Santo quer fazer através de mim. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Entender no todo o que o Senhor quer. E muitas vezes o Senhor quer fazer e não pode por conta da nossa falta de entendimento. Terceiro, meus queridos, terceira lição que nós aprendemos essa manhã é o versículo 7 e 8, que diz assim: então ouvi a voz que me dizia, levante-se Pedro, mate e coma. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. Terceiro ponto, meus queridos, analisando a situação. Primeiro, é o desejo de estar sintonizado. Segundo, analisando, percebendo, entendendo. Terceiro, analisando a situação. Antes de tomar qualquer decisão, pare.
Olha o que Pedro fez. Olha a lição de Pedro. Ele ouviu tudo, ele analisou a situação, ele ouviu a voz dizer assim, olha, mata e come. Ele falou, porém é impuro, eu não posso comer. Ele parou para pensar e ele diz, de modo nenhum, Senhor, eu não quero ficar impuro. Nada entrou na minha boca de impuro, nada entrou na minha boca de imundo. Olha só, meu irmão, todas as situações em nossa vida devem ser analisadas. Analisando a situação, terceiro ponto, antes de tomar qualquer decisão, pare. Não prossiga. Analise o que é bom, o que é ruim. Separa. Olha que coisa importante nessa lição. Não tome decisões precipitadas. Pare e veja a situação. Segundo, antes de tomar qualquer decisão, pense. Não apenas pare, mas pense. Analise a situação. Quando ele ouve a voz dizendo, mata e come, ele falou, opa, isso é impuro. Ele parou para pensar. Parou e pensou, é impuro, não serve. Não vou fazer isso. Isso é lição para nós. Pare, segundo, pense. Terceiro, analise tudo nos seus mínimos detalhes. Não caiam em ciladas. Antes de tomar qualquer decisão, analise profundamente. Não caia em ciladas. Não vá em direção ao abismo. Essa é a terceira lição. Analise as coisas. Muitos de nós temos sucumbido na vida. Muitos de nós temos caído no precipício porque não analisamos as consequências. Principalmente na vida espiritual. Analise as coisas. Analise a situação. Pedro poderia de uma vez só comer, não é? Não, ele parou e falou, isso é impuro. Eu não vou comer. Aí vem a resposta. Deus havia purificado. Porém, ele não sabia. Então não vá para precipícios. Não vá para a sua derrota. Ok? Não faça isso. Então é melhor analisar toda a situação. Não tome decisões precipitadas. E quarto ponto para nossa edificação nesta manhã. Versículo 9 e 10. E a voz falou do céu segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido ao céu. Por quê? Porque ele estava analisando a situação. Ele parou, pensou e analisou. Agora, ele quer compreender. Quarto ponto, compreendendo a visão. Como é que eu faço isso? Ora, tomando o mesmo caminho que Pedro tomou. Esteja o quê? Atento à voz de Deus. Esteja atento à voz de Deus. 2 maneiras de você fazer. Primeiro, lendo a palavra, você sabe a vontade de Deus. Orando, você tem a resposta de Deus. Esteja sempre atento à voz de Deus. Segundo, ouça a correção. Pedro poderia dizer assim, não vou comer porque é impuro e não vou comer mesmo. Mas ele ouviu a correção. Ele ouviu o Senhor, o Espírito, na visão dizendo, eu já purifiquei. Portanto, ele ouviu a correção. Compreender a visão, meus queridos, é estar atento à voz de Deus, mas também é ouvir a correção. E último, compreenda a visão. Compreenda a visão. Ele parou, pensou e analisou porque estava tentando compreender a visão. Agora, ele já compreende que aquilo que Deus purificou está purificado. Aquilo que Deus abençoou está abençoado. Aquilo que Deus mudou está mudado. Compreenda a visão. E agora,
Olha, Pedro havia compreendido a visão e agora ele está repassando a visão para que outros possam entender esse caminho que ele tomou. E aí nós chegamos, meus queridos, à conclusão. A conclusão é bem clara, é bem específica também. Primeiro, devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, a nossa derrota é não ouvir a voz de Deus, é não ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque ele nos conduz a pastos, ele nos conduz a caminhos, ele nos conduz a trajetória mais que excelente. Segundo, devemos estar dispostos a entender o que Jesus quer de nós. Outro problema que nós temos. Devemos estar dispostos a entender o que Jesus quer de nós. Terceiro, devemos sempre analisar a situação para decidirmos. Não seja precipitado. Pare, lembra? Pare, pense e analise. Veja o que é melhor. Devemos sempre analisar, meus queridos, as situações para decidirmos. Pedro fez isso e aqui está uma terceira lição. E a quarta lição. Devemos compreender a visão do reino. Meus queridos irmãos e amigos, se não compreendermos a visão do reino, não chegaremos nesse reino. Pedro nos mostra claramente isso. Devemos ser sensíveis à voz de Deus. Devemos estar dispostos a entender o que Jesus quer de nós. Devemos analisar as situações para decidirmos corretamente. Devemos compreender o reino de Deus. E assim nós jamais tropeçaremos, jamais cairemos, jamais iremos desistir da jornada cristã. Jamais perderemos o caminho da salvação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, por essa lição que nos traz muita edificação, muitas verdades para que possamos aplicar a nossa vida. Pedimos ao Senhor as mais ricas bênçãos dos céus para a Igreja Batista Bortolândia, para todas as igrejas que proclamam Jesus Cristo como Senhor, para todos os nossos ouvintes. Eu quero abençoar todos os lares neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. À noite, às 19 horas, estaremos juntos novamente para o culto ao Senhor.